Alô, você que dá aula de inglês, vou te contar agora em quanto tempo o seu aluno fica fluente, porque eu sei que ele te pergunta isso toda vez que vai começar a aula ou durante a aula. Vem comigo depois da vinheta, vou te responder essa pergunta. Olá, eu sou a Amanda Araújo, professora de inglês e mentora de professores de idiomas. E se você quer saber mais conteúdo sobre dar aula de inglês e ganhar o seu suado dinheirinho como professor autônomo, já segue aqui no canal para não perder nenhum vídeo e no Instagram, @asamentoria. E vamos nessa. Quanto tempo o aluno fica fluente? Como é que eu vou responder isso pro aluno, Amanda? O que que eu faço? O que que eu falo? Primeira coisa, quanto tempo o aluno fica fluente, né? Primeiro a gente tem que saber essa informação. Então vamos lá. Sempre com os meus tópicos preparados. É o seguinte, lembrando, primeira observação, é que a gente vai usar o CFR, né, que é o nosso quadro europeu de referência aí da língua, um dos mais usados no mundo atualmente, que é aquele que a gente divide em A1, A2, nível iniciante, B1, B2, nível intermediário, C1, C2, nível avançado. Beleza? Beleza. Esse nível, né, ele define o que os alunos conseguem fazer, tá? Então ele coloca pra você o que os alunos conseguem fazer ali em cada nível. Tô querendo gravar um vídeo sobre isso, inclusive. Eu ainda não tive tempo, mas a ideia é que eu consiga gravar um vídeo explicando sobre o que cada aluno consegue fazer em cada nível, né? O que é esperado daquele aluno quando ele fala que ele tá naquele nível, mas esse é assunto para outro vídeo. Beleza. Ponto 2. Quanto tempo o aluno fica fluente? Ponto 2. A fluência, ela é um termo abstrato, tá? Fluência não quer dizer que você não erra. Fluência não quer dizer que você consegue falar sobre todos os assuntos, tá? Muitas vezes você não é nem fluente num assunto se o assunto for muito complexo e na sua própria língua, tá? Se a pessoa começar a falar um monte de terminologia, você vai dizer, nossa, eu não sou fluente. Você não pensa nisso. Quando você ouve a pessoa falando, sei lá, o que é difícil, engenharia mecatrônica, física quântica, eu não sei. Se a pessoa começar a falar muito termo específico, você vai pensar assim, nossa, eu não sou fluente em português, né? Porque eu não tô entendendo o que ele tá falando. Você não vai pensar isso. Então, você pensa isso na outra língua porque você tem insegurança em relação àquela outra língua, porque não é sua língua nativa, né? Mas não quer dizer que você não é fluente porque você não tá tendo a pessoa falar sobre um tópico específico, assim como o aluno. Não quer dizer que ele não é fluente porque ele não consegue falar sobre tudo e sobre todos os assuntos, tá? Então a fluência tem muito mais a ver com você conseguir passar o recado, com você falar sem ficar fazendo muitas pausas também, porque também não é normal você ficar falando com a pessoa e você falar, é um caderno, e também, né, isso também não é fluência, então você tem que conseguir passar um recado, né, passar a mensagem e sem estar fazendo muita pausa. Isso já é suficiente para você considerar fluência. Porém, como eu falei, fluente ou fluência é um termo absolutamente abstrato, mas só lembrando que não quer dizer isso, que a pessoa tem que entender todos os assuntos sobre todos os temas, ou que ela não comete nenhum erro, ou enfim, isso não é a fluência, tá? Tá. Ponto 3. Seguinte, eu uso os livros para estudo recomendados para o estudo do CELTA, né? O curso lá de Cambridge, tal, que é um curso mega das galáxias. Então eu uso esses livros e eu já li em livro justamente indicado para o CELTA que o aluno, para ele mudar de nível, ele precisa ali de um estudo ativo entre 90 e 120 horas. E eu também já vi no site de Cambridge, né? Eu fui ler e tal, buscar informação sobre isso, que eles recomendam 200 horas no estudo guiado pro aluno mudar de nível. Só que Cambridge, ele fala para mudar de nível realmente falando em prova de proficiência. Então, você vê que ele claramente é mais demandante, né, 200 horas, do que entre 90 e 120, que é muito menos horas, né, praticamente metade, do que 200, tá? Então, assim, falando entre 90 e 120, que eu li no livro recomendado para CELTA, ou de 200 horas falando, né, no site de Cambridge, lembrando que a gente tem aqui um estudo ativo, um estudo guiado, então não é que o aluno tá passeando na rua e tocou uma música em inglês, não. É um momento em que ele precisa estar pensando no que tá acontecendo, ele prestando atenção, ou ouvindo, ou lendo, ou entendendo, enfim. Se a gente pegar 100 horas, 100 por baixo, tá? Então, se a gente tem ele de 90 e 120 ou 200, vamos pegar 100 por baixo. Se a gente pega 100 e divide, por exemplo, por 5 horas por semana, certo? Se a gente tem 5 horas por semana, 5 horas por semana, tá? Imagina que 5 dias ele estuda 1 hora por semana. Então, se a gente tem 5 horas por semana, ele vai levar quantas semanas a gente tem? Eu anotei aqui, calma, 100 horas. Se você 5 horas por semana, você vai levar o quê? São 20 horas por mês, né? Então, 5, é isso. Então, 5, 20 horas em um mês, de acordo? 20 horas em um mês. E aí, 20 para 100 horas, né? 5. Então, a gente teria 5 meses
com o aluno estudando 5 horas na semana, para ele fazer 20 horas no mês. E seriam 5 meses de um estudo em que ele estuda 1 hora todos os dias, não. 5 dias por semana, né? Vamos escolher o final de semana. Então ele teria 5 meses. Se a gente pegar 200 horas, que é a recomendação de Cambridge, né? Isso é sempre tempo médio, tá, gente? Se a pessoa tem mais dificuldade, ela vai levar mais tempo. Se ela tiver uma aptidão melhor ali e tal, ela pode levar um pouco menos tempo. Se a gente pegar 200 horas e o aluno estudar 5 horas por semana, que são 20 no mês, ele leva 10 meses para mudar de nível, tá? Ou seja, 10 meses para sair do B1 pro B2, por exemplo, tá? Ou seja, 10 meses para mudar de nível. Então já começa a botar o pezinho na realidade aí de, cara, demora, não é exatamente uma coisa rápida. Então olha essa quantidade de horas aí. E qual que é o outro passo, o outro ponto que eu separei aqui, que é a nossa realidade. A gente começa com esse problema, é que a esmagadora maioria dos alunos não estuda 5 horas por semana, tá? Ele pode fazer 1 hora de aula com você ou 2 horas de aula com você e ele tem que fazer esse outro estudo sozinho. Assim, suponha que ele faz 5 horas de aula com você. Se você estiver passando muito conteúdo para ele, às vezes ele nem tá tão ativo ali. Então tem que ser um momento, então ele realmente tem que estar produzindo, tá? E aí, que aluno que faz 5 horas, que aluno que estuda 5 horas por semana? Quantos alunos você tem hoje que estudam 5 horas por semana? Se você der uma professora que dá aula para a prova de proficiência, você não conta, tá? Temos que falar de professores normais, que dão aula para alunos comuns. Quantos alunos você tem que estudam 5 horas por semana? Toda semana. É a minoria, né? Então a gente começa com esse problema de que os alunos nem atingem essa carga, tá? Para poder a gente estabelecer esse tempo de fluência. Então já mantém esse problema aí já no fundo da sua cabeça. Outro ponto importante. Os níveis A1, A2, B1, B2, C1, C2, eles não são... É só isso o nível. Por exemplo, você passa de B1, você tá no B2. O B1, você tem B1 menos e B1 mais. Porque é muito conteúdo. Você tem B2 menos, B2 mais. Então, dentro desses níveis, tem subníveis, entendeu? Então, quando você estuda, por exemplo, 100 horas, se a gente pegar por baixo, ou 200 horas, se a gente pegar o recomendado ali para você realmente mudar de nível, quando você tá no B1 e você estuda 200 horas, você não foi pro B2. Você cumpriu o B1 menos, o aluno no caso, né? Cumpriu o B1 menos. Então, ele ainda tem que fazer o B1 mais, percebe? Então, isso aqui é dobrado dentro desses níveis, entende? Então, na verdade, não é que você tem... vamos pegar por baixo, vamos pegar 100 horas. Não é que você tem 100 horas para 1, 100 horas para 2, 100 horas para B1, 100 horas para B2, 100 horas para C1 e 100 horas para B2. 100 horas para B2. Não é que você tem 600 horas e pronto. O aluno cumpriu e aprendeu todos os níveis do inglês e ele atingiu lá o pico das galáxias. Não é assim, tá? O A1, até que ele é um nível mais curto e ele não tem muito essa subdivisão. Mas o A2, ele já divide um pouco, tá? E o B1, sem dúvida, B1 menos e B1 mais, sem dúvida. Então, você tem 100 horas para B1.1, 100 horas para B1.2, 100 horas para B2.1, 100 horas para B2.2. Ou seja, é demorado. Essa é a conclusão. É demorado. Não é rápido atingir fluência ou evoluir no idioma. É demorado, gente. É demorado. E aí... o aluno, ele não sabe disso, né? Ele não tem essa noção, mas a gente tem que começar a trazer para a realidade de, cara, é demorado. Quando ele fala, claro que a gente não tem que cortar. Calma, vou falar desse ponto de cortar a ilusão do aluno. Calma. Então, eu queria trazer esse ponto de, isso a gente tá contando 100 horas. Se você contar 200, você leva mais tempo ainda, mas o que eu quero trazer tem os subníveis dentro dos níveis, tá? Outro ponto que eu já ia trazer, que na verdade é mais ou menos o mesmo, enfim, tá interligado. Os alunos, eles não sabem, né, que eles vão demorar para atingir essa fluência. E a gente tem que saber. Só que o aluno, ele vê muita propaganda de fluência em 6 meses, fluência em 1 ano e... Então ele acha às vezes baseado na cabeça dele, eu não sei de onde que ele tira, pra ser sincera, se é das propagandas, se é da cabeça dele, se é da expectativa dele, mas ele acha que vai ser rápido, mas não é. E a gente não pode iludir ele achando que vai ser. É tipo se o aluno chega falando pra você que quer fazer uma prova de proficiência pra nível tal e ele não fala inglês. Gente, não vai dar tempo. É impossível. E outra coisa, não é se o aluno fala assim, eu larguei o emprego, agora eu tô estudando 5 horas todos os dias, então a cada semana eu estudo 25 horas. O cérebro não funciona assim.
ele tem tempo de aprendizagem, de absorção, ele precisa de ciclos de sono para ele funcionar e para ele absorver. O aluno ele tem que errar aquilo, entrar em contato com o assunto em média 8 vezes, 10 vezes, com as coisinhas que ele tem que aprender e absorver. Não dá tempo de fazer isso rápido assim, entendeu? Não é assim que funciona. Então não é porque ele está estudando milhões. É claro que se ele estudar 1 hora por mês, ele vai aprender menos do que ele se ele estudar 1 hora por dia, é claro. Mas não é porque ele vai estar estudando 5 horas por dia que ele vai aprender mega mais rápido, porque ele precisa absorver. Eu tô falando de aprender, eu tô falando de chutar ele numa prova porque ele viu um negócio ontem, tá? Então é isso que a gente tem que ter essa noção de que é demorado e é o nosso trabalho saber disso. E o último ponto, que eu não botei aqui porque eu não imprimi, tá ali no computador, é que é o seguinte: o que você vai falar pro aluno então? Amanda, o que eu vou falar pro aluno? Você vai falar a verdade. Não toda a verdade assim, nua e crua, porque senão o aluno vai desestimular. Quando o aluno chega para fazer aula com você e ele já tá pensando em fazer aula, claro, ele tá considerando e tal, ele tá animado, você não vai tirar a animação dele. Isso é perigoso, tá? Mas você tem que, trazer responsabilidade para ele e 2, mostrar para ele que, assim, né, depende do quanto ele vai estudar, mas que também tem um tempo para esse processo acontecer, que é um processo. Então você fala para ele, explica, por exemplo, né, a quantidade de horas. Fala, olha, normalmente a recomendação é que, né, assim, a indicação é que os alunos aprendem, né, eles precisam de uma base aí, 100 horas para poder aprender. Então depende, se você tiver 1 hora para estudar todo dia, a gente consegue, né, manter um ritmo mais acelerado. Se você não tiver esse tempo, fica um pouco mais lento, mas a gente precisa de mais 100 horas para poder passar de nível. Então, depende, né? Sempre vai aquela coisa, depende um pouco de quanto você vai estudar e tal, mas a gente muda de nível ali em média a cada 100 horas. O aluno vai ficar meio assim e tal. O que eu recomendo que você faça? Porque, por exemplo, você tem que saber quanto tempo o seu material leva para poder você indicar para esse aluno. Então, por exemplo, o material vital, que é o material que eu uso e vendo para os professores, né, já todo pronto para você utilizar, ele leva o aluno, a gente leva o aluno nesse material do iniciante ao intermediário em 1 ano e meio. Então é um tempo excelente, tá? Então em 1 ano e meio o aluno sai do 0 para atingir o intermediário, entrar no intermediário, né? Não sair, claro que é impossível. Mas ele começa do 0 e chega, né, atinge para entrar, então atinge o intermediário em 1 ano e meio. Então, se o aluno está muito ansioso por essa informação, eu explico para ele que, olha, depende um pouco da quantidade de estudo que ele fizer sozinho e quanto tempo ele consegue fazer estudo por semana e tal, mas que em 1 ano e meio a gente consegue atingir o intermediário, ver todo o conteúdo do nível, né, iniciante e básico. Então, é uma informação que é bastante bacana para as pessoas, porque elas já criam uma noção, já colocam o pezinho no chão ali de que 6 meses não vai acontecer e de que em 1 ano e meio ela vai estar chegando no intermediário, sabe? Que dá um gás pra ela de falar, poxa, já vou estar intermediário em 1 ano e meio e tal. E ela começa a ter um pouco mais essa noção. Então é isso que eu recomendo que você faça. Que você traga esse pezinho pro chão do aluno e coloque ele como responsável, porque ele é, certo? Sobre, né, em relação à aprendizagem dele. Quando ele começa a fazer o idioma, depois de poucos meses ou poucas semanas até, ele percebe que não vai ser rápido. Porque mesmo quando ele está estudando, ele vê que ele esquece várias coisas, que a gente tem que repetir várias vezes a mesma coisa, e ele fala, nossa, você já falou isso e tal. Então ele começa a perceber isso, e ele vê que não é um processo rápido. Mas antes de começar, quando ele está muito ansioso, ele quer essas informações, né? Então o jeito que você tem de acalmar a ansiedade dele é explicar essa questão das horas, e que depende também, né, da dedicação dele, porque quando ele começa, ele acha que ele vai se dedicar bastante. Na prática, a gente sabe que é muito desafiador, com a rotina que a gente tem, a gente ter essa constância de estudar sempre para aprender um idioma, né? Com tudo que a gente tem para fazer na vida, é difícil a gente priorizar o idioma. Então, são poucos alunos que conseguem manter um nível bacana disso. Muitas vezes a pessoa nem faz dever de casa, tal, embora ela continue as aulas. E aí aquele aprendizado vai ficando mais devagar, naturalmente. Então, mas no começo ele acha que ele vai se dedicar. Então, quando você fala que depende dele, ele fala, pô, maravilhoso, eu vou estudar tantas horas por semana, vai dar tudo certo e tal. E logo que ele começa, ele percebe que demora um pouquinho mais e tal, mas tudo bem, porque ele já começou, ele tá no processo, e aí você vai contribuindo pra ele não parar, né? Você vai mostrando pra ele tanto que ele já aprendeu, porque também ele aprende e acha que não aprendeu nada, né? Então você traz pra ele, olha, você lembra que no começo eu não conseguia entender essa pergunta, você não conseguia fazer pergunta, você não conseguia entender textos e tal, e aí você vai reforçando pra ele, né? Passando esse esforço pra ele, esse feedback pra ele, de que o esforço dele tá valendo a pena, sim, por mais que ele ache que ele não tá aprendendo, porque tem muita coisa que ele não sabe, tem muita coisa que ele já aprendeu, né? Enfim.
Isso é para responder em quanto tempo o aluno fica fluente, tá? Então, basicamente, você usa a estratégia de falar das horas. Você tem que... E também você traz essa perspectiva de, olha, em tanto tempo você vai estar no intermediário. Igual eu falei, no material vital é em 1 ano e meio. Então, é bem realista para o aluno. E a responsabilização dele, né? De que ele é o responsável pelo ensino, pelo aprendizado dele. Também é muito bacana. E acho que é isso pelo vídeo de hoje, certo? Se não segue o canal, já começa a seguir agora pra você não perder nada. Quer saber mais ou tudo sobre dar as suas aulas e ganhar o seu suado dinheirinho como professor autônomo e ter qualidade de vida? Já vem pra mentoria. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!